responder book tag? Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho responder a book tag Contradições. Livros que eu amo, porém não tanto, sabe? Eu encontrei essa book tag lá no canal da Kabuki, vou deixar pra vocês o link dela aqui no box de informações e consiste em responder 8 perguntas se contradizendo em alguns termos literários por aí. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês curtem book tag, já chega clicando no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu postar por aqui você recebe aí em primeira mão. E aproveita para indicar uma book tag que você quer me ver respondendo aqui nos comentários, tá bom? Mas chega de enrolação e bora lá responder essa tag. A primeira pergunta é: eu adoro esse gênero, mas não gostei desse livro. E, gente, é engraçado quando tem essas perguntas de negativa, porque normalmente quando eu não tô gostando do livro, eu costumo abandonar e eu deleto a existência dele da minha cabeça, eu esqueço que esse livro existe. E é muito difícil pra mim responder sobre histórias que eu não gostei por isso, porque eu não forço a barra com livros, eu simplesmente abandono e esqueço que esse livro existe. Mas eu tenho que falar de O Amante, que é o primeiro volume de uma trilogia ou quadrilogia da Jodi Ellen. Gente, era uma época em que a gente engolia uns romances eróticos que, pelo amor de Deus, eram umas tristezas. Mas esse eu já achei, assim, péssimo. E sempre me vem a lembrança, eu não tenho muita lembrança de como é o livro, de como é a trama, do que acontece na história. Eu só lembro que eu não gostei da história, sabe? Eu só lembro que foi um livro, assim, que me deu ranço e que eu até tinha as sequências e nunca nem quis ler as sequências. Depois de um tempo, eu até fiquei com vontade de reviver essa história pra saber porque é que eu odeio tanto, porque o que eu tenho de sentimento é ódio dessa história. Mas não fiquei nem com vontade, mas porque eu falei, olha, já sei que tá ruim, então nem vou tentar. E é engraçado porque eu fui olhar meu Scooby e eu dei 3 estrelas. Aí eu tô tentando entender o que é que tinha na minha cabeça, porque a única coisa que eu guardei do livro foi rancor, mas eu dei 3 estrelas. Surto. Eu não me entendo. Eu apenas surto. A segunda pergunta é: eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. E eu escolhi para essa resposta A Dança da Morte, do Stephen King, que é um livro de fantasia com ficção científica, ou ficção especulativa, enfim. Eu sempre fico super confusa sobre estes temas aí, cabeçados. Eu acho que ele vai mais para ficção científica do que para fantasia. Mas foi o meu primeiro contato com a narrativa do Stephen King. Tava todo mundo me amedrontando, falando: você tá louca que você vai começar a ler Stephen King com um livro de 1.300 páginas, com uma história tão densa quanto A Dança da Morte. E foi justamente no começo da pandemia, então tinha todo um viés ali por trás. Mas, gente, que livro incrível. Eu lembro que a parte 2 dele, que tem 700 páginas, eu li basicamente em um dia, porque eu tava desesperada, devorando aquela história. Pra mim foi fantástico. E ao mesmo tempo que foi o primeiro livro 5 estrelas do Stephen King da minha vida, foi também minha primeira frustração com o autor, porque foi ali que eu descobri que ele nunca desenvolve os finais dele, entendeu? Ele só joga o final e fala: é isso, beijão a todos, tchau, fui embora. Deixei de amar o livro? Não deixei de amar o livro. Às vezes quero socar o Stephen King quando ele bota essas coisas nas histórias, às vezes quero. Mas, sério, foi fenomenal. E assim, eu raramente leio ficção científica, até estou lendo mais atualmente, mas esse daí me pegou já na primeira instância e foi incrível. Terceira pergunta: eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. E para esse aqui, o livro inclusive se encaixa em 2 temáticas. É o romance que se passa através dos tempos e romance com narrativa epistolar. E estou falando de Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. Gente, o filme é maravilhoso, daí daria um ótimo vídeo sobre filmes que são melhores que livros, e aí entraria Simplesmente Acontece, porque o filme é fenomenal. Mas o livro é muito cansativo. Eu acho que o livro é muito grande, demora muito para as coisas acontecerem e chega em momentos da história que eu só queria gritar e falar: não é possível que isso aqui tá acontecendo, não é possível que eu estou lendo isso, sabe? Tipo, eu acho que fica muito maçante. E eu lembro que eu abandonei o livro no e-mail que a irmã da protagonista manda pra protagonista, que tem 4 páginas, sabe? 4 páginas. Eu fiquei assim, querendo morrer com esse e-mail. Pra mim foi desesperador. E eu tava lendo esses dias uma fanfic
que começava bastante com essa narrativa epistolar, porque era uma menina que estava se correspondendo com um sargento do exército que estava num país em guerra, né? E aí eram cartas muito longas, e eu fiquei lembrando de Simplesmente Acontece, porque eu não tive a sensação lendo essa fanfic de estafa que eu tive lendo Simplesmente Acontece, sabe? De ser uma história maçante. Eu acho que Simplesmente Acontece ficou muito repetitivo em muitos momentos, e por isso, pra mim, apesar de ser 2 tópicos que eu gosto bastante, 2 temáticas que eu gosto muito, que é a narrativa epistolar, né, que acontece em forma de cartas, e-mails, conversas digitais, né, ou escritas, ou enfim, vocês entenderam, não diálogos, mas, e também por conta do romance que acontece através de uma longa quantidade de tempo, mas esse livro não deu pra mim. 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. E aí eu escolhi um romance que tem um triângulo amoroso. Eu odeio triângulo amoroso com todas as minhas forças, entendeu? Pra mim é tipo assim, um massacre numa história colocar um triângulo amoroso. Pra mim isso é desesperador. Mas eu amei muito Todas as Curvas do Caminho, da Gisele Fontes. Gente, esse livro é fenomenal. A gente tem aí 2 protagonistas que são melhores amigas desde sempre. As mães delas eram melhores amigas, engravidaram juntas, nasceram, cresceram juntas, quase como irmãs, sabe? Só que acontece uma coisa na vida delas que faz com que uma fique muito submetida à outra. Uma se sinta muito mal pelo que aconteceu, sinta que tem um sentimento realmente de devoção para com essa outra, sabe? Numa busca por perdão. É um rolê que acontece que é bem louco. Mas acaba que elas duas vão se apaixonar pelo mesmo homem, que é o Leonardo. E apesar de ser uma trama sobre um triângulo amoroso, é uma história que é muito sobre essas duas personagens, sabe? Sobre o crescimento delas, sobre as vontades delas, sobre quem elas são, sobre as mudanças que a vida, né, fez com elas. Então, assim, é um livro que foca muito na história delas duas. E, gente, tem um plot no final que eu quis gritar. Porque, sério, foi difícil encontrar um livro que tivesse um plot que me surpreendesse tanto quanto o plot desse livro me surpreendeu. Foi fantástico, incrível, assim, meu Deus, uma obra-prima. Eu amei e eu tava bem temerosa se eu iria ou se eu não iria gostar desse livro, porque o Triângulo Amoroso não é um plot que eu gosto, mas nesse aqui funcionou muito, eu gostei demais. Próximo, eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Eu não digo que eu não gostei desse livro, tá, eu não gostei, eu esperava gostar mais, assim, não desgostei. Eu tô tentando me enrolar aqui. Mas é que foi um livro que eu gostei, mas foi um livro que eu esperava gostar um pouquinho mais dele, sabe? E eu estou falando de Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn, que é o 3º livro da série dos Rockesbys. Eu tava muito empolgada pra esse livro, porque era um dos livros dessa série da Julia Quinn que a gente já conhecia os personagens, que eles já estavam passeando pela trama de outras histórias e que a gente já tinha essa sensação de que eles iam ficar juntos, sabe? Mas, quando chegou no livro, eu achei muito besta. Eu fiquei esperando, tipo, sei lá, eu tava esperando que fosse arrebatador, que fosse um romance incrível, que fosse um romance sensacional. Mas eu tive a sensação de, ok, é isso aqui? Tá bom, mas não era o que eu tava esperando em comparação a como eram os personagens nos livros dos outros personagens, sabe? E eu acho que às vezes isso é muito uma pegadinha que acontece nesse tipo de história. Quando a gente já conhece os personagens de outros livros, e ele é um personagem muito, né, que rouba a cena em muitos momentos. Quando a gente vai pro livro dele, a gente vai com a expectativa um pouco alta demais e a gente pode cair do cavalo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu em Um Cavaleiro a Bordo pra mim. Eu tava esperando um pouco demais e não bateu, sabe? Então, dessa série dos Rockesbys, inclusive, é o livro que eu menos gosto, apesar de ser um livro que eu gosto, mas realmente foi o rolê da expectativa. 6. Eu já havia lido um livro desse autor e não gosto dele, mas deste eu gostei. E eu escolhi pra essa resposta Uma Dor Tão Doce, do David Nicholls. Gente, eu tinha lido do David Nicholls Um Dia, que é o romance mais famoso do autor, né? Que inclusive é um livro que tem outro filme aí fantástico, que eu prefiro o filme ao livro.
E assim, eu amo Um Dia até o final. Eu acho que o final estragou esse livro 100%. E assim, não é pelo que acontece no final, é pela forma como as coisas acontecem pra mim. Tipo, eu me senti injustiçada, sabe? Eu falei, eu não acredito que eu passei por tudo que eu passei pra chegar nisso aqui e acontecer isso, sabe? Tipo, eu me senti traída pelo autor, eu me senti uma merda, eu senti... Nossa, eu me senti muito mal com esse final de Um Dia. Então, eu tava bem desesperada pra ler qualquer coisa do David Nichols depois da minha experiência com Um Dia. Mas eu fui convidada pra ler Uma Dor Tão Doce. E, gente, que livro bom. Eu amei. É um livro que tem um ar um pouco mais de romance de formação. A gente também tem um romance que acontece com um protagonista um pouco mais jovem. E é todo um crescimento da história dele, porque ele é um personagem que vem de uma família completamente desestruturada, que acaba conhecendo ali um grupo de teatro, pessoas completamente diferentes dele, dos amigos dele, ele se engloba ali com aquelas pessoas, e é um momento em que ele foge da realidade, e pra mim foi uma trama, assim, fantástica. Eu amei o desenvolvimento, amei os personagens, amei a forma como a trama aconteceu, sabe, como tudo foi correndo, pra mim foi incrível, e eu não esperava amar tanto o livro do David Nichols depois do fiasco que foi Um Dia pra mim. Apesar de que eu gostei do desenvolvimento de Um Dia, né? Mas o final me frustrou ao ponto de eu esquecer todo o bom desenvolvimento. Mas assim, pra mim foi sensacional e eu indico de olhos fechados, ele é maravilhoso. 7. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. Pra mim foi bem difícil ficar pensando nisso também, porque normalmente os livros que eu escolhi pela capa foram livros que eu gostei demais, então foi muito difícil essa escolha, mas eu fui pra Corte de Espinhos e Rosas, e eu sei que eu vou receber aqui uma enxurrada de comentários, como eu sempre recebo, falando, vocês têm que ler a continuação, o segundo é o melhor, não sei o que, mas gente, ainda tem um pé atrás, eu até tenho aqui umas edições em espanhol que eu comprei. Inclusive, eu gosto até da capa em espanhol também. Eu acho a capa muito bonita. Mas, enfim, o primeiro livro, sabe? Também eu acho que foi um pouco o rolê da expectativa. Talvez numa releitura eu fosse pra essa história já com essa ideia de, não vai ser tudo isso não. Mas o primeiro livro me broxou muito e eu acho a capa dele fenomenal. Tanto a capa brasileira quanto a capa espanhola. Eu acho as capas muito bonitas, mas eu não sei, eu esperava que fosse ser uma fantasia que já me arrebatasse do começo e não foi isso que aconteceu, então morreu pra mim. E 8, eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. E, gente do céu, é só você entrar no meu Scooby, entendeu? Entra lá no meu Scooby que você vai achar trocentas opções para responder essa pergunta. Mas eu escolhi autoras. Vou falar de duas autoras que, assim, eu amo as narrativas, mas eu odeio todas as capas, não tem nenhuma que se salve. Lauren Blakely e Vi Kelland. Gente, como podem escrever livros tão gostosos de ler com capas tão merda? Assim, eu acho que a melhor capa de Vi Kelland é a capa de Disputa Irresistível. Pra mim é a que vence ali. Mas todas as outras capas são horrorosas. E Lauren Blakely é desesperador. Eu tenho vontade de arrancar minha roupa e sair gritando, sabe? Tipo... É muito ruim. As capas são muito ruins. Porque além de ter o cara pelado lá, a construção da capa é muito ruim. É tudo muito ruim. Mas o livro é muito bom. Então, tente entender. É dura a vida da leitura de romance, né, gente? É triste. É chorosa, é desesperadora. Mas a gente segue lendo o livro mesmo com essas capas horrorosas. Porque o que importa é ser feliz. Nossa, militei toda. Mas essas foram as minhas respostas para a tag contradições. Me responde aqui nos comentários também. Eu vou deixar as perguntinhas para vocês aqui no box de informações. E lembra de me indicar uma book tag que você quer muito me ver respondendo por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!